Olá pessoal, nesse vídeo, dentro do tema conjuntos numéricos, nós vamos apresentar os dois primeiros conjuntos que a gente toma contato em matemática, que são o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Vou começar falando um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais. Ele é representado por uma letra M e é composto pelos elementos 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Se por algum motivo a gente precisar tirar o zero do nosso contexto, a gente indica a retirada do zero do conjunto colocando um asterisco do lado dele. Só o zero sendo retirado, sobram todos os demais, ficamos com 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, num segundo momento, dentro da matemática a gente acaba introduzindo um conjunto um pouco mais amplo em cima do conjunto dos números naturais, que é o conjunto dos números inteiros, representado por uma letra Z, e é composto por todos os números naturais, e a cada natural não nulo é agregado o seu oposto. No caso, então, além do zero, colocamos 1 e o seu oposto, menos 1. O 2 vai ter o seu oposto, menos 2. E assim por diante. Assim como fizemos no caso de conjuntos naturais, para indicar a retirada do zero, a gente coloca um asterisco, e aí temos o conjunto dos inteiros não nulos. 1 menos 1, 2 menos 2 e assim por diante. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós vamos destacar alguns subconjuntos que são particularmente importantes e que ganham uma notação específica para eles. São eles: conjunto dos inteiros não negativos, inteiros positivos, inteiros não positivos e inteiros negativos. Então, qual é a diferença entre cada um deles? No caso dos inteiros não negativos, a notação vai ser colocar um sinalzinho de mais logo abaixo do símbolo do conjunto dos inteiros. E é preciso tomar um certo cuidado com essa notação, por quê? Porque quando a gente coloca esse sinal de mais, dá uma impressão de que a gente vai falar dos números positivos, quando na verdade esse conjunto discrimina os inteiros não negativos. Qual que é a sutil diferença? A sutil diferença é que o zero é um número negativo? Não. Então ele tem que estar presente no conjunto dos inteiros não negativos. E além deles, os números positivos, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Além disso, você pode observar que esse conjunto nada mais é do que o conjunto dos números naturais. O que é um reflexo do fato de que o conjunto dos números naturais acaba sendo um subconjunto do conjunto dos números inteiros, ou seja, todo número natural também é um número inteiro. Agora, se eu quiser falar realmente dos inteiros positivos, aí é chegar nesse conjunto anterior e simplesmente omitir o zero. Como a gente já aprendeu anteriormente, toda vez que eu quiser retirar o zero de um conjunto, eu indico a retirada do zero colocando um asterisco. E em cima disso eu ganho o conjunto dos inteiros positivos, composto por 1, 2, 3 e assim por diante. Nesse caso, você observa aqui também uma certa redundância da notação, porque isso aqui nada mais é do que o conjunto dos números naturais não nulos. Agora, pelo menos essa notação ela tem uma lógica. Se ao invés de colocar o sinal de mais, eu colocar um sinal de menos, cuidado, aqui eu também não estou falando só do conjunto dos inteiros negativos, mas sim do conjunto dos inteiros não positivos. De novo, a sutil diferença é a presença do zero, dado que zero, se também não é um número positivo, deve estar contido no conjunto dos inteiros não positivos. E além dele, aí sim os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. Se desse conjunto dos inteiros não positivos eu retirar o zero, aí sim eu ganho o conjunto dos inteiros negativos, que tem como elementos menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Já aproveitando também, pessoal, esse nosso primeiro contato com os conjuntos numéricos, vamos apresentar aqui uma notação bem simplesinha para falar quando é que o elemento está ou não dentro de um conjunto, que é o símbolo de pertinência. Então, ele é representado por essa letra E meio curvada. Ele me permite dizer que, por exemplo, o 2 é um elemento do conjunto dos números naturais, ou seja, que o 2 pertence ao conjunto dos naturais. E quando eu quiser falar que um elemento não está dentro de um conjunto, aí você vai colocar o símbolo de pertinência e a sua negação é indicada com uma barra cruzada em diagonal, o que me permite afirmar que, por exemplo, menos 5 não é um elemento do conjunto dos números naturais. Tudo bem, pessoal? Aquele abraço e até o próximo vídeo.